Fala então, pessoal, continuando o raciocínio anterior, será que você não pode utilizar então mais de um filhote por ninhada? Pode, só que depende se você vai considerar ele como a ninhada, os filhotes da ninhada como réplicas da unidade experimental, ou se você vai considerar eles como unidades experimentais per si, tá? E aí tem complicações diferentes que vocês já devem ter imaginado com base no que eu falei aqui. O que são réplicas, tá? Ah, Normalmente, todos os filhotes de uma mesma mãe, eles podem pertencer à mesma unidade experimental. Ou, por exemplo, quando você faz várias medições de uma mesma proteína, em tempos diferentes ao longo do dia, tá? Advindo de uma mesma alíquota, de um mesmo frasco, de um mesmo recipiente. A unidade experimental ainda é a alíquota, tá? Ainda é, no caso da mãe que tem a ninhada, a unidade experimental ainda vai ser a mãe, porque foi quem recebeu, foram as unidades que receberam de forma independente o tratamento, tá bom? E aí, quando esse é o caso, quando a gente tem essa questão das réplicas, e eu sugiro uma leitura desse artigo aqui, ó, Replicates and Repeats, What is the difference and it is significant? Ah, É porque geralmente as réplicas do seu estudo, normalmente elas precisam ser resumidas em uma medida estatística, tá? Em testes estatísticos clássicos, porque elas não têm, elas não entram nos pressupostos estatísticos dos testes, porque o teste estatístico requer que você faça dê a intervenção em unidades experimentais diferentes, em indivíduos diferentes, em camundongos mães, em alíquotas diferentes. Se você está medindo na mesma alíquota várias vezes, você não tem uma independência, tá? Os valores estão vindo de uma mesma alíquota. A ninhada, os valores estão vindo de uma mesma mãe, se é que a mãe foi tratada, tá? Por isso que a gente não pode trabalhar as réplicas como se fosse a coluninha do teu banco de dados, como se fosse a casela do teu banco de dados. Você tem que tratar a unidade experimental que vai ser representada por uma média das réplicas daquela unidade experimental. A terminologia em torno de réplicas experimentais é confusa. Você pode ter ouvido falar de replicatas biológicas ou replicatas técnicas. Dito isso, o fundamental é você distinguir unidades experimentais independentes e réplicas pertencentes a uma mesma unidade, tá? É possível a gente fazer as análises em cima das réplicas, contando elas como as unidades de análise. Isso se chama análise multinível, mas não está no escopo aqui dessa disciplina. Então, por exemplo, se a gente dá aqui, a gente tem dois indivíduos, um que recebe um controle e o outro que recebe uma imunoterapia chamada CAR-T, tá? Bem recente a descoberta. E aí eu tiro 5 alíquotas de sangue desse cara e 5 alíquotas de sangue desse cara. O que que são essas alíquotas aqui? Essas alíquotas, elas são réplicas. Não são elas que devem entrar de forma independente constituindo uma casela, uma unidade do teu banco de dados. A unidade do teu banco de dados é esse cara aqui, que vai ser é o valor desse cara aqui que vai ser representado pela média dessas 5 alíquotas. Beleza? Porque são as unidades experimentais que estão recebendo o tratamento de forma independente que representam o teu tamanho da amostra.
Então, com as réplicas, você vai precisar tirar a média, tá? É interessante você ter réplicas, porque de alguma forma você está garantindo também certa variabilidade na sua unidade experimental, no valor da sua unidade experimental. O valor da sua unidade experimental não deixa de ser só um valor, e sim uma média de 5 valores. Você pode estar, por exemplo, eliminando erros técnicos, erros de medida, você errou a mão ali na hora de fazer enfim, de, 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 de coletar se fosse somente uma alíquota, entendeu? Então é interessante você fazer réplicas. Aqui, por exemplo, na ninhada, tá? Aqui, os filhotes aqui dessa mãe, a gente precisa tirar a média, a unidade experimental é a mãe. A gente quer investigar o efeito sobre a prole, só que a média, a prole, ela não pode ser tratada como unidade experimental. Isso aqui, por exemplo, não é um N de 10. Isso não é um N de 10. Isso é um N de 2, porque as unidades experimentais são duas mães, tá bom? Porque nas réplicas a gente tem que tirar a média, porque elas não têm independência, elas vêm de um mesmo indivíduo. E aí é um pressuposto que se é quebrado no teste estatístico. Mas, de novo, qual que é o problema desse experimento? O viés. Esse indivíduo pode diferir de forma sistematicamente desse outro indivíduo. O valor do desfecho que você está querendo medir, um câncer, por exemplo, pode ser porque esse indivíduo já estava pior no início do que esse. Então, por isso é interessante você ter várias unidades experimentais por grupo do teu estudo, tá? Então, definir a unidade experimental nem sempre é tão simples. Amostras devem ter a variável em estudo como única diferença sistemática entre os grupos, isso é garantido pela randomização, e falhas nisso podem levar a vieses que irão invalidar a conclusão de qualquer teste estatístico. A randomização ela pode ocorrer a nível das mães, a nível da ninhada e a nível de, sei lá, pedaços da ninhada, ou seja, tecidos ou órgãos da ninhada, tá? Isso vai delimitar o que é a tua unidade experimental e o quão extrapolável são aqueles resultados. Se você está nesse nível aqui, você só consegue extrapolar para filhotes de ninhadas dessas mães, tá bom? Se você utiliza a unidade experimental como as mães, o tratamento você aplica nas mães, você consegue extrapolar para mães de uma forma geral, tá bom? Então, tudo depende da tua pergunta de pesquisa. E aí, a gente tem uma diferenciação, né, do que é a unidade experimental, que é quem recebe o tratamento, e aí é a fêmea grávida, e aí você vai ter o nascimento da prole, e aí você pode medir o teu desfecho, você pode medir, sei lá, o peso dos ratinhos da prole dessa mãe, e aí, na verdade, a tua unidade de medida ou unidade de análise, ela é cada ratinho que nasceu da prole. Só que a unidade experimental é a mãe. Então, você precisa tirar uma média das unidades de medida, que são os ratinhos da prole, para você ter um valor único para a unidade experimental, tá bom? Vocês conseguem perceber que você não tem uma independência aqui? Você não tem uma independência, porque eles vêm da mesma mãe, tá? Então, a sua unidade experimental deve ser a sua unidade de análise, que eu falei incorretamente. A unidade de medida não é a unidade de análise, a unidade de análise é a unidade experimental, tá? Que é o que vai entrar no teu teste estatístico. Se você for analisar em cima das suas réplicas, você está quebrando os pressupostos dos testes básicos. Além de você estar inflando o teu tamanho amostral e potencialmente puxando uma associação significativa quando ela de fato não existe, tá bom?
a gente tem esse exemplo aqui de que cada pontinho é um filhote da ninhada. E aqui no controle a gente tem uma ninhada. E no Toxoplasma gondii a gente tem duas ninhadas. Então, pô, tu tem uma ninhada no grupo e duas ninhadas no outro, sabe? É meio complexo, né? É melhor você... Isso aqui tá quebrando um pressuposto básico. E aí eles querem fazer análises morfométricas como peso e tamanho corporal e cerebral. Aqui eles acham que para tamanho corporal eles têm 13 filhotes no controle e 21 filhotes advindo de duas ninhadas no grupo Toxoplasma gondii. E aí a gente acha que o peso, né, o tamanho corporal é menor nos filhotes que tiveram as mães infectadas por Toxoplasma gondii. Mas aqui você está tratando a tua unidade experimental como filhote, o que é errado. A unidade experimental é a mãe e, portanto, é a mãe que tem que ser o pontinho do teu gráfico. É a mãe que tem que ser o pontinho do teu gráfico e não as unidades de... Como é que é o nome, gente? As unidades de medida, tá? As unidades de medida. E qual que é o problema desse experimento aqui? Perdão, uma mãe pode diferir sistematicamente da outra, tá? E aí pode não ser o efeito do Toxoplasma gondii propriamente, e sim que uma mãe, ela em geral, ela tem problemas de fertilidade, não sei, e dá à luz a filhos com menor peso, com menor tamanho corporal e cerebral, tá bom? Então, as unidades experimentais devem ser os pontinhos do teu gráfico, tá? Então, aqui a gente sabe anteriormente que ele utilizou as réplicas, o que é errado. Mas aqui a gente teria que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mães, tá? E cada mãe, cada valor desse aqui vai ser representado por uma média de X filhotes, tá bom? Uma média de peso de X filhotes. E aí a gente entra no tipo de variáveis que são as variáveis no seu experimento que são manipuladas, que são as variáveis independentes, é o que você muda no experimento por design ou escolha, e as variáveis dependentes é o que supostamente vai mudar devido à manipulação, tá? Então, a variável dependente é o desfecho, é o que eu venho falando aqui, é o desfecho, tá? É o que você quer medir ao final do teu estudo, depois de manipular. Então, como obter validade interna? Bom, você precisa ter randomização, você precisa ter um grupo controle, você precisa ter o tempo agindo sobre aquilo, tá? Então você precisa ter diferente, você precisa delimitar bem o que é a tua unidade experimental, e aí você realiza a randomização e o tratamento de forma independente, aplica o tratamento de forma independente em cada uma dessas unidades experimentais. Com isso, você está garantindo uma maior validade interna do teu experimento. E a validade externa é aquela questão, né? Aqui, ó, se você quer extrapolar para uma população de bolinhas verdes, amarelas e azuis, você precisa ter uma amostra de bolinhas verdes, amarelas e azuis. E a variedade externa ela é mais uma questão biológica do que estatística. E nem sempre tem uma resposta fácil. Então, conseguir enxergar qual é a sua amostra e qual é a sua população é fundamental para entender ao que se refere a sua análise estatística e para a qual você pode chegar às conclusões através dela. Aqui nesse caso, as unidades experimentais são os poços, tá? Os poços recebem o tratamento de forma independente. Só que aqui a população é a placa. A gente só pode extrapolar para essa placa. Por mais maluco que isso pareça, a gente só pode extrapolar para essa placa. Então, a que população vai referir
o teu teste estatístico. A gente tem 3 postos tratados, 3 postos de controle, e uma cultura, uma placa. Qual é a população? É a cultura, é essa placa em específico. E lembrem-se que o objetivo da estatística é o de extrapolar conclusões obtidas em amostras para uma dada população da qual a amostra seja representativa. Então, se você está utilizando uma placa, aquela tua amostra ela é representativa de uma placa só. Se você quer extrapolar para placas no geral daquele teu laboratório, você precisa utilizar mais do que uma placa, tá bom? E aí a unidade experimental nesse caso, se você der você tratar um pocinho por placa, a tua unidade experimental é a placa. A gente tem aqui um N de 3. 3 no tratado e 3 no controle. Se tivesse aqui, se fossem 3 poços tratados em cada placa, a gente teria 3 réplicas de cada unidade experimental, que é a placa, tá? Que é a cultura. Então agora vamos falar sobre pareamento.